O Brasil possui uma longa e dolorosa história marcada por crimes que ultrapassam o limite da violência comum e mergulham em territórios sombrios da mente humana. Alguns desses casos não apenas chocaram a opinião pública, mas deixaram cicatrizes profundas na memória coletiva do país. Eles foram amplamente investigados, julgados e documentados, revelando detalhes tão perturbadores que até hoje causam revolta, medo e incredulidade. A seguir, vocês vão conhecer 5 dos casos criminais mais perturbadores do Brasil, todos reais, registrados oficialmente e amplamente investigados, que expõem desde assassinatos brutais até episódios envoltos em fanatismo, frieza emocional e mistério. Antes de iniciar, eu conto com o seu like e a sua inscrição no canal, pois isso ajuda demais no meu trabalho aqui no YouTube. Eu me chamo Nilson Silva e lhes dou as boas-vindas a mais um vídeo do canal Histórias Arrepiantes. Na década de 1990, o Rio Grande do Norte foi palco de um dos casos mais brutais e chocantes da história criminal do estado. Conhecidos como o Trio Ternura, o grupo era formado por 3 homens que ganharam notoriedade pela extrema crueldade com que cometiam seus crimes. Eles ficaram associados ao local apelidado pela polícia de Caldeirão do Diabo, uma área isolada usada para execuções, torturas e ocultação de cadáveres. As vítimas eram, em sua maioria, pessoas em situação de vulnerabilidade, atraídas ou sequestradas antes de serem submetidas à violência extrema. As investigações revelaram práticas de tortura prolongada, assassinatos cometidos com sadismo e tentativas sistemáticas de ocultação dos corpos. O caso chocou a população local pela brutalidade e pela frieza dos criminosos, que agiam sem demonstrar qualquer arrependimento. O Trio Ternura foi preso, julgado e condenado com base em provas materiais, testemunhos e confissões. O caso se tornou símbolo da violência extrema do Nordeste e é lembrado até hoje como um dos episódios mais sombrios da história criminal do Rio Grande do Norte. Em agosto de 1966, os técnicos em eletrônica, chamados Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, foram encontrados mortos no Morro do Vintém, em Niterói, Rio de Janeiro. Ambos usavam ternos, capas de chuva e tinham sobre seus olhos máscaras de chumbo feitas artesanalmente. Ao lado dos corpos havia um bilhete com instruções enigmáticas, incluindo frases como, abre aspas, 4h30 estar no local determinado, 6h30 ingerir cápsulas, após o efeito, proteger metais, aguardar sinal da máscara, fecha aspas. Não havia sinais de luta ou roubo. A causa da morte nunca foi determinada com precisão. As investigações levantaram hipóteses como suicídio ritualístico, experimentos científicos clandestinos e envolvimento com seitas espiritualistas, já que ambos demonstravam interesse por fenômenos paranormais. O caso permanece oficialmente sem solução, sendo um dos maiores mistérios criminais do Brasil, mesmo após 5 décadas. Em 31 de outubro de 2002, o Brasil foi abalado por um crime que rompeu um dos últimos limites morais. Uma filha que planejou o assassinato dos próprios pais. Suzanne Louise von Richthofen, então com 18 anos, arquitetou a morte de Manfred e Marisia von Richthofen, com a ajuda de Daniel e Christian Cravinhos. O casal foi brutalmente assassinado enquanto dormiam, com golpes de barra de ferro. Suzanne tentou simular um assalto, mas contradições nos depoimentos e provas técnicas desmontaram a farsa. A motivação principal foi financeira, aliada à rejeição dos pais ao relacionamento da filha. A frieza emocional demonstrada por Suzanne após o crime chocou o país. Em 2006, ela foi condenada a 39 anos de prisão, tornando-se um dos casos mais emblemáticos de parricídio da história brasileira que é lembrada até hoje. Entre 1997 e 1998, São Paulo viveu um período de terror causado por Francisco de Assis Pereira, conhecido também como Maníaco do Parque.
O mesmo atraía mulheres com falsas promessas de carreira como modelo fotográfico, levando-as a áreas isoladas do Parque do Estado, onde praticava estupros, torturas psicológicas e assassinatos por estrangulamento. Francisco confessou o assassinato de 11 mulheres, embora investigadores suspeitem que o número real possa ser ainda maior. A frieza e a ausência de remorso chocaram investigadores e o público. Avaliações psiquiátricas apontaram traços claros de psicopatia, mas ele foi considerado imputável. Em 1998, ele foi condenado a 268 anos de prisão, uma das maiores penas já aplicadas no Brasil. Entre 2008 e 2012, a cidade de Garanhuns, no interior de Pernambuco, tornou-se palco de um dos crimes mais macabros já registrados no Brasil. O trio formado por Jorge Beltrão Negromonte, Isabel Cristina Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva foi responsável pelo assassinato de pelo menos 3 mulheres, seguidos de atos comprovados de canibalismo. As vítimas eram mulheres jovens em situação de vulnerabilidade social, atraídas com promessas falsas de emprego e uma vida melhor. Após ganharem sua confiança, eram assassinadas de forma fria e calculada. Partes dos corpos eram consumidas pelos criminosos e outras utilizadas na preparação de alimentos que chegaram a ser vendidos à população local, ou seja, eles faziam salgados com carne humana. O líder do grupo alegava fazer parte de uma seita extremista que defendia o controle populacional como forma de purificação. O caso foi comprovado por perícias, confissões e provas materiais. Em 2014, os envolvidos foram condenados a penas que somam mais de 70 anos de prisão, tornando-se um dos crimes mais chocantes da história criminal brasileira. Esses 5 casos revelam diferentes faces do horror real: canibalismo, serial killers, tradições familiares, mistérios não solucionados e violência extrema organizada. Todos eles são casos reais, investigados e registrados, que deixaram marcas profundas na história e na memória coletiva do Brasil. Mais do que histórias chocantes, esses crimes servem como um alerta sobre os limites da mente humana, a importância da justiça, da investigação responsável e da memória histórica. O verdadeiro terror não está apenas nos atos cometidos, mas na constatação de que eles aconteceram entre nós, em lugares comuns, envolvendo pessoas que à primeira vista pareciam normais. Se gostaram do vídeo, eu conto com o seu like e a sua inscrição no canal para dar aquele apoio bacana no meu trabalho, e ativem o sininho das notificações para não perderem mais vídeos como esse, que com certeza vai virar um novo quadro aqui no canal. Então, meus amigos, desde já agradeço a todos, um forte abraço e nos veremos de novo nos próximos vídeos.